Ei, lindonas, boa noite, tudo bem com vocês? E vamos com mais uma live por aqui hoje. Como é que vocês estão? Nossas lives são sempre às segundas-feiras, geralmente às 20h30. E hoje nós vamos falar sobre o poder do look certo. Sejam muito bem-vindas, as minhas estão entrando. E o look, né, por mais que a gente ache que não, mas a forma como você se veste, eu sempre falo por aqui, que pode abrir portas pra você. E às vezes as portas estão fechadas também, porque você não está se vestindo adequadamente para a ocasião que você tem ou para o seu trabalho. E às vezes a gente acha que não, mas nós temos dois tipos de comunicação. Nós temos a comunicação verbal, que é conversar, né? Desenvolver um diálogo. E nós temos a comunicação não verbal. E a forma como nós nos vestimos faz parte dessa comunicação não verbal. E embora você ache que não, ou você não queira, né? A forma como você se veste reflete muito na opinião das pessoas sobre você, né? Naquilo que você comunica para as pessoas. Ah, mas as pessoas vão falar de mim? Vão. Não só em questão de falar de você, mas elas vão ter alguma percepção sobre você a partir da forma como você se veste. Ah, eu acho que não. Não tenha dúvida, porque isso realmente acontece. Então, nós temos que cuidar, sim, tanto da nossa comunicação verbal, do nosso comportamento, mas também é de extrema importância que você se preocupe com a sua comunicação não verbal, que é realmente a forma como você se veste, porque ela também transmite uma mensagem sobre você. Você já parou para pensar que tipo de mensagem você está transmitindo para as pessoas através da forma como você se veste hoje? Sejam muito bem-vindas a todas as meninas que estão entrando. Então, vamos lá. O primeiro tópico que eu quero trazer aqui para vocês é um tópico relacionado à idade. Por que idade? Porque durante a nossa vida nós temos vários ciclos, né? A gente tem lá, geralmente nós vamos começar a desenvolver mais essa questão de estilo, de look, se preocupar um pouco mais com a imagem ali quando nós nos tornamos adolescente, né? Na adolescência você já vai definindo um certo estilo. Porque quando você é criança, geralmente a sua mãe te veste, né? Ou então a criança, às vezes mesmo, hoje em dia as crianças são mais ousadas, né? Às vezes quer escolher um lookinho, mas não tem tanta percepção disso. Mas quando você chega na adolescência, aí sim, ali você já começa, inicia a definir um estilo. E pode ser que até ali a sua mãe te vista muito menininha, com laço, com fita, né? E você chega ali no adolescência e fala, ai, não quero mais isso, agora eu já evoluí, né? Eu quero eu mesma escolher as minhas próprias roupas. E a partir dali, você já vai definindo seu estilo. Algumas de nós já definimos ali na adolescência um estilo predominante que segue com a gente durante toda a vida. Mas algumas não, algumas vão definir isso um pouco mais tarde, né? Na adolescência, mas quase já entrando na juventude. E depois, quando a gente sai da adolescência para a juventude, já ali, vamos dizer, para os 17, para os 18 anos, nós também sentimos a necessidade de mudar, porque provavelmente eu mesma entrei no mercado de trabalho já registrada mesmo com 15 anos, mas eu já fui trabalhar quando eu tinha uns 13 anos. Então, quando você começa a trabalhar, fica muito mais fácil de você já definir um estilo que você quer, né? Porque aí você tem um poder aquisitivo melhor para definir ali, poder comprar, fazer suas escolhas. Você não depende de outras pessoas. Você mesmo pode comprar e pagar pelas suas escolhas, né? Então, quando a gente entra para o mercado de trabalho, também muda a forma como nós nos vestimos. Depois você entra na juventude, né? Aí você entra, às vezes, naquela fase dos namoradinhos, de conhecer novas pessoas. Aí você muda novamente a forma como você se veste, porque você quer chamar um pouco mais atenção. O mercado de trabalho também exige um dress code. O que é o dress code? É o código de vestimento, como você vai se vestir para trabalhar. E que é algo que, às vezes, as pessoas têm muito assim, eu não vou mudar o meu estilo, a empresa que me aceite. E não é assim.
né? O mercado de trabalho exige regras. Todo lugar que nós frequentamos existe regras. Até mesmo se você frequenta uma igreja, tem ali uma regra da forma como você vai se vestir. Independente se a sua igreja seja cristã, seja católica, ou se você tem alguma outra religião, toda religião tem ali a sua forma de se vestir, né? Então, ali a gente, às vezes, isso interfere também no nosso estilo. Por exemplo, muitas vezes eu pego meninas, né, clientes que são cristãs ou que são católicas e que tem muito do estilo clássico, do estilo tradicional, porque existe ali uma certa interferência da religião, né? Por se vestir um pouco mais comportada, acaba às vezes adaptando o estilo clássico, que é normal. E também isso acontece muito no mercado de trabalho. Às vezes você entra numa empresa que precisa que você vista de forma mais social, mais elegante, mais clássica, e você também vai mudar o seu estilo para se adaptar ali à empresa que você trabalha. Keila, mas eu preciso, porque eu trabalho assim, eu preciso sempre andar desse jeito? Não, no seu dia a dia você pode sim evidenciar um pouco mais o seu estilo, mas dentro do mercado de trabalho não tem, assim, você não tem como, às vezes, se você tem um estilo super casual, ou então se você é adepta a outras, o que a gente chama de tribos, né? Às vezes fala assim, ai, eu gosto de me vestir muito como roqueiro, um exemplo, né? Tem coerência você ir pro mercado de trabalho se vestindo com aquilo que você é adepta para sua vida? Não, porque o mercado de trabalho é o mercado de trabalho. Tem muitos outros lugares que exigem uniforme. E as empresas que não exigem uniforme, elas têm ali uma forma de se vestir, que é o que nós chamamos de dress code e que deve sim ser respeitada. Ai, mas é meu jeito, mas é como eu quero. Não, dentro do mercado de trabalho, você é mais um. Então, você tem que se vestir com adequação. A gente precisa ter esse bom senso, tá? Você precisa adaptar ali o seu estilo ao mercado de trabalho. E aqui, pra gente já entrar nessa parte de idade, eu quero trazer uma foto pra vocês. Então, aqui nós temos duas moças, né? Nós temos uma que ela está ali de tênisinho, com uma calça jeans destroids, né? Destroids que a gente fala, esses rasguinhos. E ela também está ali com uma blusa bem soltinha, bem tranquila. E aqui ela está passando na rua. Mas vamos supor que essa mesma moça, ela não está só passeando na rua, mas ela está indo ali para o seu trabalho. Então, quando a gente olha esse look, ele é um look muito casual, que transmite muita casualidade. Você imagina uma pessoa que se veste dessa forma e que chega no mercado de trabalho e ela tem que liderar uma equipe. Me conta aqui no chat, você acha que ela está pronta para liderar uma equipe? Se ela fosse a sua chefe, você realmente levaria ela a sério? Que é o que a gente entra também em questão de idade. Às vezes você é uma moça nova, né? Ou às vezes não, às vezes você já tem muita experiência também, mas ainda se veste assim. Essa é uma vestimenta muito característica muitas vezes de estagiários. Será que você é estagiário? Você quer ser vista como estagiário? Eu até essa semana comentava com algumas clientes sobre a forma, como que a gente se veste, né? Às vezes eu pergunto assim, o que você quer transmitir através da forma como você se veste? Aí às vezes a pessoa não sabe responder. Por quê? É normal que talvez você que tá aqui nessa live junto comigo também não saiba responder essa pergunta. Porque geralmente quando nós nos vestimos, nós não pensamos na nossa comunicação de imagem. A gente simplesmente vai se vestir pensando, eu quero usar o look tal. Né? Eu vou usar esse look porque ele é mais confortável, eu vou usar essa peça porque eu gosto, eu vou usar isso porque o lugar que eu vou precisa estar com... Eu vou andar bastante. Geralmente a gente tem essas categorias. Ou então, hoje eu amo essa blusa, vou usar ela. Gosto muito dessa cor e vou usá-la. Vou usar essa peça que faz tempo que tá parada aqui. Geralmente a gente não pensa no que nós queremos comunicar. Nós apenas vamos lá, abrindo o nosso guarda-roupa, escolhemos um look. E o que acontece aqui nessas duas fotos? Aqui nós vamos falar um pouco mais sobre idade e mercado de trabalho. Se essa moça da primeira foto aqui, ela estivesse indo trabalhar, né? Nós vamos fazer suposições. Você acha que seria coerente pro trabalho esse look que ela tá vestindo? Né? Vamos dar um exemplo aqui. Se ela trabalha no escritório, no administrativo. Se ela tem um cargo ali de liderança de equipe, não fica coerente. É como se assim ela não tivesse saído daquela idade ali da juventude e da adolescência.
Então a gente precisa ter esse bom senso pro mercado de trabalho. E às vezes a gente olha e fala assim, é difícil me vestir bem, que eu preciso de peças caras, eu preciso de peças estrondorosas, né? Às vezes você fica aí dando essas desculpinhas. Só que olha só, a primeira moça ela está de calça jeans, a segunda moça também está de calça jeans, a primeira está de t-shirt e a segunda também está de t-shirt. A diferença que a gente vê aqui é o acabamento do look, que uma simplesmente escolheu as peças, a outra pensou no look mesmo, né? Ela elaborou o look para se vestir. E com certeza aqui, se fosse uma entrevista, ambas estivessem indo para a entrevista, quem você contrataria? Você contrataria a primeira ou você contrataria a segunda? E uma outra coisa que eu sempre falo também é que às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou trabalhar assim mesmo. Só que quando você vai pra entrevista, você tem todo aquele cuidado. Ninguém vai pra uma entrevista de qualquer jeito. Aí depois do tempo que tá ali na empresa, começa a se vestir de qualquer jeito. Então a gente precisa entender o que traz ruídos na sua imagem, o que te impede de atingir aquele cargo que você busca, o que te impede de muitas vezes ter aquele cargo, ser respeitada, né, ter ali um posicionamento de autoridade naquilo que você faz, naquilo que você trabalha. Quantas clientes que eu atendo que às vezes elas são excelentes naquilo que faz, estão estagnadas ali há muito tempo no mesmo cargo, há muito tempo ganhando o mesmo salário. Por quê? Porque não tem a imagem pronta, a imagem preparada. Elas são excelentes naquilo que fazem, mas elas não comunicam isso, não conseguem comunicar isso através da vestimenta. E aqui, por exemplo, se a gente olhasse essas duas, né? A gente poderia dizer que a primeira parece uma estagiária. E a segunda não. A segunda a gente já dá um pouco mais de credibilidade pra ela, mesmo ela estando de calça jeans. Então a gente precisa ter esse bom senso, se vestir com propósito, se vestir com objetivo. Senão nós vamos ser mais uma. Quem você quer ser? Você quer ser mais uma? Sai que eu quero ser mais uma, pra mim tá tudo bem, ficar no chão de fábrica. Esse serviço que eu tô, pra mim tudo bem, então ok, mas se você não quer ser mais uma, você quer se diferenciar, você realmente tem seus objetivos de crescimento profissional ou então de crescimento como pessoa, você precisa entender aqui qual é o poder da imagem, né? Se você fosse do RH e tivesse que contratar uma dessas moças, qual você contrataria? Então, às vezes, a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso para que a gente se vista com propósito e realmente atinja o nosso objetivo. Agora vamos dar um outro exemplo aqui. Trouxe mais um outro exemplo aqui para vocês. Também com relação à idade, né? Vamos supor aqui que essas duas moças tenham a mesma idade, né? E peças que não são para o ambiente de trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui. A calça leg, por exemplo, né? A calça leg, muitas mulheres se apegam à calça leg, principalmente mulheres com estilo casual. Mas a calça leg, ela não é adequada para o ambiente de trabalho. Há exceções? Quais são as exceções? Você é professora de educação física? Você é professora de pilates, né? Você trabalha numa loja de tênis? O uniforme da sua empresa é uma calça leg? Aí são exceções, né? Agora, não tem coerência alguma a pessoa trabalhar no escritório, no administrativo, no escritório de advocacia, trabalhar num cartório, né? Trabalhar em ambientes que precisa de um look mais elegante, mais social, com mais autoridade, querer passar autoridade com uma calça leg e tênis. É impossível, meninas, a pessoa não consegue. Mas ela tá de camisa. Tudo bem, ela tá de camisa. Só que quando a gente olha pra ela, a gente vê um look muito incoerente. As duas moças podem ter a mesma idade, as duas moças podem ser novas, mas a moça com a calça normal, com o mocassim, com a camisa, são looks muito parecidos, até as cores são parecidas, mas a loirinha aqui, ela tá transmitindo muito mais autoridade. A outra, que está com a calça leg, já a gente olha pra ela e acha assim, que novinha, né, que mocinha. E isso dentro do mercado de trabalho não fica coerente. Porque você já pensou se essa moça tiver que lidar, por exemplo, com um cliente, né? Chega um cliente lá, principalmente um cliente que tem um poder aquisitivo maior. Como que ela vai lidar? Como que ela vai fazer, por exemplo, uma venda? Passar autoridade naquilo que ela faz. Às vezes ela não vai ser nem ouvida. Às vezes a pessoa vai olhar pra ela e falar assim, mas essa menina quer me vender alguma coisa? Essa cara de novinha?
né? Às vezes a menina nem é nova, né? Eu já disse aqui várias vezes pra vocês que eu tenho um estilo romântico, né? É o meu estilo predominante. E por muitas vezes o meu estilo romântico me atrapalhou a crescer no mercado de trabalho, quando eu era CLT, né? E eu não tinha essa percepção de que a forma como eu me vestia trazia ruídos na minha autoridade, na minha imagem e me atrapalhava a alcançar os meus objetivos. Embora eu fosse excelente naquilo que eu fazia, muitas vezes eu não alcançava o que eu gostaria, porque às vezes eu me vestia menininha demais. Então a gente precisa ter esse bom senso para se vestir com coerência, com objetivo. Não apenas abrir o seu guarda-roupa, só escolher as peças aleatoriamente. Mas abrir o seu guarda-roupa, analisar o que você tem, pensar o que eu quero transmitir através da forma como eu me visto hoje. Porque aí você vai evitar os ruídos na sua imagem. Se você fosse contratar alguém, vamos dizer assim, uma secretária para trabalhar para você, né, te representar a sua empresa, qual você contrataria? Eu contrataria a segunda, com certeza, porque a pessoa transmite muito mais autoridade, né? Aqui a roupa comunica algo. Olha a segunda parece que ela tá indo pro rolezinho, passeio no shopping. Aqui poderia ser as duas moças aqui, poderia ser uma só. Uma tá indo e essa mesma aqui que tá toda socialzinha, com o seu mocassim, indo pro trabalho. E essa mesma moça usar o outro look pra um passeio no shopping, sim, tá? Então a gente tem que entender isso também, que às vezes não é que o look esteja errado. O look pode estar certo, mas para a ocasião errada, né? Não é um look coerente pro mercado de trabalho. Mas às vezes é um look coerente para ela fazer um passeio no parque, para ela passear no shopping, não tem problema nenhum ela ir lá se ela gosta, né? Aí tudo bem. Mas pro mercado de trabalho não adianta, né? Às vezes as pessoas falam assim, ai, eu não sou aquela consultora que fica assim, ai, isso é elegante, isso não é, isso é elegante, isso não é. Não é questão disso. A questão não é ser elegante ou não ser elegante. A questão é se vestir com objetivo. A questão é alcançar aquilo que você realmente almeja. E às vezes com um look desse, muito mais descontraído, com uma calça leg, com um tênis, você não vai alcançar. Você vai ficar ali lutando, brigando, não vai chegar em lugar nenhum. Já a outra tem muito mais facilidade. E às vezes a gente vê isso, eu já vi isso acontecer no mercado de trabalho assim na minha frente. Uma pessoa ser promovida, a oportunidade que era pra mim, e não foi porque eu não estava adequada. Hoje eu tenho plena consciência disso. Naquele momento eu tinha? Não tinha. Não tinha mesmo. Eu olhei e só falei assim, ai, tiraram a minha oportunidade e deram pra outra pessoa. E a pessoa nem tava querendo. Mas hoje eu tenho plena consciência do porquê disso. Mas lá atrás eu não tinha. E hoje você tem eu aqui pra te orientar. Se você estiver errando, ainda dá tempo de consertar. Então aqui eu tô explicando um pouquinho pra vocês sobre a comunicação de imagem. A Rafa falando aqui, verdade. E é exatamente isso. Quando você entende que você precisa se vestir com propósito, né, para que você gere posicionamento, autoridade, para que você alcance aquilo que você está buscando, a sua chave vira, né? E agora também eu quero falar das síndromes da Gabriela. Ai, o que é isso? Aquelas que são assim, ai, mas eu nasci assim, mas eu vou viver assim, mas eu não vou mudar. A gente precisa entender que no decorrer da nossa vida, a nossa vida muda. A nossa vida muda o tempo todo. Às vezes você muda de casa, às vezes você muda de emprego, às vezes você muda de namorado, né? Às vezes você muda, às vezes você tava solteira e agora você tá namorando, e casa, e tem filhos. Então a nossa vida, ela vive em constante mudança. E quando nós mudamos, não adianta só você mudar, você precisa evoluir. Qual que é a diferença de mudar para evoluir? Mudar é simplesmente os acontecimentos da nossa vida. Às vezes acontece coisas que a gente não está esperando. Um exemplo, às vezes você não estava esperando ficar grávida e você ficou. Então, de repente, a sua vida mudou porque você ficou grávida. Ou então, às vezes, você estava trabalhando e não estava esperando ser mandado embora, você foi. Então, a sua vida mudou. Ou às vezes você estava em um emprego e de repente você recebeu a oportunidade para ir para outro emprego e a sua vida mudou novamente. Às vezes a empresa que você trabalhava era mais simples e agora você vai trabalhar numa empresa melhor, né? Então, isso é a vida mudar. O que é evoluir? Evoluir é diferente, porque a evolução, ela precisa partir de você.
A evolução é aquilo que você quer fazer. A mudança, às vezes a mudança da nossa vida, nós não temos tanto... Nem sempre a gente tem poder sobre ela. Às vezes você decide se mudar, eu vou mudar de cidade. E ok, mas às vezes a gente não tem. Às vezes ela simplesmente acontece, como eu dei o exemplo aqui. Às vezes você do nada ficar grávida e a sua vida vai mudar, você querendo ou não. Você vai ter que dar um jeito que essa criança vai chegar. Então você vai ter que se preparar para isso. Mas sobre evoluir é algo que nós podemos decidir evoluir. E o que é evolução? É realmente você olhar para si mesmo e fazer essa leitura do que eu falei aqui. E esse look que eu tô usando, será que ele tem a ver comigo hoje? Será que ele realmente me representa? Todas essas peças do meu guarda-roupa, quando eu abro ele, eu me encontro aqui com facilidade? Eu consigo pegar uma peça, pegar outra, já me vestir rapidamente e já sair? Ai, não consigo. Ou então você analisar assim, poxa, será que, né, eu dei uma ordem lá no meu trabalho, ela não foi acatada. Será por que isso aconteceu? Será mesmo que a pessoa só tava com preguiça de fazer? Ou será que a pessoa não me respeita a ponto de não fazer o que eu orientei? Às vezes a pessoa na sua frente, ela até concorda, mas quando você sai, você volta, tá lá do mesmo jeito, não é feito aquilo. E muitas vezes é porque a sua imagem, ela não tá comunicando a autoridade que você precisa. E o que é decidir evoluir? É você entender que você precisa mudar e tomar a decisão para que isso aconteça. E é difícil, né? Às vezes a gente gosta de realmente continuar do mesmo jeito. Porque quando a gente decide mudar, a gente vai passar por um processo de mudança. E nem sempre é fácil. É gostoso da gente fazer o que a gente já faz sempre, né? A nossa mentalidade, ela trabalha para aquilo. Tudo igual. Aí de manhã eu vou acordar, vou fazer isso e tal, e tal, e tal. Como se você tivesse uma rotina. E quando você decide evoluir, você vai ter que mudar a sua rotina, né? Quando nós tomamos uma decisão de evoluir, automaticamente a gente vai ter que entender que nós vamos ter que mudar. A Isabela falando aqui, maneira de como conduzir também, tem tudo isso. Às vezes a pessoa não sabe, né, conduzir a sua equipe, então isso acaba gerando ruídos ali naquilo que ela precisa, né? Então, quando a gente entra nesse quesito de evoluir, é você decidir que você precisa mudar. Você, poxa, eu vim até aqui e do jeito que eu fiz tudo até agora, eu não consegui chegar em lugar algum. Ou eu já cheguei onde eu queria, mas eu não consigo mais evoluir dali. Às vezes eu trabalho muito com reposicionamento profissional. O que é o reposicionamento profissional? Às vezes a pessoa já é um profissional naquela área que ela atua, ela já chegou ali onde ela queria, mas ela ficou estagnada ali. E ela vem e me procura e fala assim, Keila, ó, já alcancei o que eu gostaria até aqui, só que agora eu quero mais, né? Só aqui pra mim não é o suficiente. Aí nós vamos trabalhar a imagem dela para que ela possa evoluir. Então ali ela tomou uma decisão de evoluir. Evoluir é fácil? Nem sei, porque a gente vai sair da rotina. E às vezes a gente não quer sair da rotina. Por quê? Porque na rotina a gente tá acomodada, é o que você faz sempre, é o todo dia, é mais fácil. Só que quando você toma a decisão de evoluir, tudo muda. Não adianta você querer viver coisas novas, viver algo novo, se você está sempre fazendo tudo igual, né? Às vezes você sempre faz tudo igual, você simplesmente acorda, põe a calça jeans, põe a blusinha branca e vai trabalhar. Cata uma mochila e põe nas costas. Ai, eu vou trabalhar assim. E você passa a vida se lamentando que você não chega em lugar nenhum. Ai, mas eu não tenho oportunidade lá na minha empresa. Ai, porque ninguém me vê. Ai, porque ninguém me olha, porque eu não sou vista, porque eu não sou reconhecida. Só que você passa uma vida inteira fazendo sempre as mesmas coisas. Você não decide evoluir a forma como você se veste. Ai, Keila, mas pra mim evoluir eu preciso acordar mais cedo. Precisa. Pra mim evoluir eu preciso fazer a finalização do look igual você ensina aqui. Precisa também. Ah, mas isso é difícil. É difícil, mas não é impossível. E se torna uma rotina, porque quando você decide evoluir, o começo é difícil, um pouquinho. Só que depois aquilo vira uma rotina. E quando você vê, você já tá fazendo de forma muito leve, né? Então, só que quando nós tomamos uma decisão de evoluir, a nossa vida muda. A gente começa a alcançar, às vezes, coisas que a gente nem imaginava. Às vezes você fez ali,
né? Falou assim, o meu objetivo era um objetivo médio. E às vezes, na decisão de evoluir, você alcança objetivos muito maiores, muito melhores e muito grandes, né? Então a gente precisa decidir evoluir. Não adianta, você já viu alguém que você olha, né? Às vezes a pessoa evolui na idade, mas não evolui na vestimenta. Isso não pode acontecer, porque assim fica incoerente demais. Às vezes eu vejo mães que já são mães há muito tempo, já têm filhos, os filhos já estão crescendo e elas continuam se vestindo como se fossem adolescentes ou como se fossem jovens demais. E elas não são mais, né? Não é só sobre o mercado de trabalho. Às vezes também a pessoa casa e ela continua se vestindo como se fosse solteira. É coerente? Não, não é. Porque a sua vida, ela mudou, mas você não evoluiu. Entendeu agora a diferença? Agora, não sei se tem alguma das meninas aqui que casou e percebeu que o estilo mudou. Quando eu casei, automaticamente o meu estilo mudou. E ninguém chegou pra mim e disse nada. Chegou pra mim e falou assim, que você precisa parar de usar saia curta. Você precisa de parar de usar roupa muito decotada. Não, eu automaticamente, foi automático, não foi porque eu quis. De repente eu me vi que eu olhei pro meu guarda-roupa e falei assim, eu acho que essa saia aqui muito curta não se encaixa mais no que eu quero pra mim agora. E eu tomei a decisão de evoluir e de me vestir diferente, né? Quando eu entrei na consultoria de imagem, eu quis muito conhecer sobre o meu estilo romântico. Então ali no comecinho do meu curso, eu me vesti bastante com o estilo romântico. Eu entrei no criativo e peguei outras peças ali e quis conhecer esse mundo. Mas a partir do momento que eu comecei as aulas, que eu comecei a entender sobre a comunicação de imagem, sobre entender que como eu me visto, comunicar algo e que o que eu estava comunicando não era o que eu gostaria, a minha chave mudou. E eu não só tive que mudar, eu decidi evoluir. Aqui a Rafa falando, comecei a me vestir melhor quando casei. Aí, tá vendo? E é assim mesmo, às vezes a gente foi bom, sinal de que você mudou e evoluiu. A Isabela falando, imagens não acompanha. É verdade. Às vezes você, né? Às vezes você tá lá, você já é mãe, né? E tá, às vezes se veste, por exemplo, vamos dar um exemplo da saia curta, né? Gente, calma, não é errado. Mamãe nunca pode usar uma saia curta. Não é isso que eu tô querendo dizer aqui, né? A gente não precisa pôr um estereotipo, porque você nunca pode usar. Não é isso. Só que às vezes não é coerente. Por quê? Às vezes a criança vai correr, vai chorar, vai se jogar no chão. É normal, é de criança. Aí você vai lá com a sainha curta, aí você não sabe se abaixa assim, você pega a criança, você segura a saia. Você começa a se sentir desconfortável. A mesma coisa que um salto muito alto para uma mãe. A mãe não aguenta, gente. A mãe às vezes até quer pôr um salto alto, mas ela, gente, não tem condição. Essa criança sai correndo disparada, eu tenho que correr atrás dela, eu com o salto alto não consigo. Então, tá vendo que é automático, né? E se você não decide mudar, você fica ali estagnada. Vamos ver, Isabela. Pode não dar quando corre atrás da criança. E é verdade, né? A Rafa falando, e melhorei depois do curso com você. Ai, Rafa, muito obrigada, que bom, fico muito feliz quando vocês fazem aqui comigo. A Rafa fez análise de estilo, né, Rafa? E consegue realmente ter essa mudança, evoluir. E é importante, porque às vezes sozinho você não consegue. Às vezes você tá assim, mas eu olho pro meu guarda-roupa e não me encontro em nada, é porque eu não consigo, é porque essa peça não tá boa pra mim, que eu não me vejo mais nada, que eu tô... né, eu tô em outra fase da minha vida, mas eu olho pra cá e meu guarda-roupa não tá coerente com a minha fase. Às vezes isso acontece também. Então, se você não consegue sozinha, aí você tem que começar a buscar conhecimento. E eu indicaria você iniciar pela sua análise de estilo. Porque conhecendo sobre o seu estilo, eu sempre falo para as clientes assim, por que a importância de você conhecer o seu estilo? Quando você conhece o seu estilo, você entende onde você está. E sabendo onde você está, você vai conseguir projetar onde você quer chegar, ou você vai entender que não é ali que você quer estar. Às vezes você, na análise de estilo, tem um estalo, você fala, poxa, eu tava errando nisso aqui. Eu achava que eu tava abalando, mas eu entendi agora que eu estava errando. Não é aqui mais que eu quero estar. Eu não posso só mudar, eu preciso evoluir. E ali você tem o style, né? E consegue realmente evoluir. Agora, uma outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês. Sobre, né? Às vezes a gente tem muitas desculpas, né? Às vezes a pessoa vem e fala assim, eu não consigo evoluir. Eu não consigo mudar a forma como eu me visto porque eu estou acima do peso. Graças a Deus, hoje, né? A gente tem muitas opções pra plus size.
Keila, você tá incentivando a obesidade, romantizando a obesidade, não é nada disso, tá? Primeiramente, não é romantizar a obesidade, não é nada disso. Só que eu incentivo o quê? Que você se vista bem, independente do seu corpo. Não é incentivar a obesidade, mas é incentivar você a se sentir bem com você mesma. Você pode sim querer evoluir e emagrecer, se for o caso, né? Porque a gente precisa estar saudável. Independente do seu peso, é importante que você esteja saudável. Mas não é romantizar a obesidade, mas é te incentivar a se vestir bem, independente do seu peso. Porque às vezes a pessoa é mais obesa, mas às vezes a pessoa não é obesa, a pessoa está passando por uma fase que ela está mais gordinha. Vamos voltar lá pra mãe de novo. Às vezes a mãe acabou de ter filho. Gente, ela vai passar 1 ano, 2 anos esperando o corpo dela voltar ao normal se vestindo feia? Não, não tem necessidade. Nós temos que viver a nossa vida todos os dias da melhor forma possível. E quando você se coloca naquele lugar de vitimização, né? Não se coloque no lugar de vítima. Ah, porque agora eu sou mãe. Ah, porque eu não posso arrumar meu cabelo, porque agora eu sou mãe. Ah, porque agora não sei, porque agora eu casei e não me importo mais com isso. Quantas mulheres se vestem bem até o casamento, quando elas casam, elas param de se vestir bem? Elas ficam estagnadas. E por que isso acontece? Porque às vezes ela para de se olhar. Às vezes o objetivo dela em se vestir bem quando era solteira era ali para chamar a atenção de alguém, vamos dizer assim, do esposo, do namorado, enfim. E quando ela consegue isso, ela já conseguiu o que eu queria, ela relaxa totalmente, né? Aí depois, isso também, né, não é algo que a gente vai entrar muito a fundo aqui, mas depois a gente vê aí esses números de divórcios crescendo cada vez mais. Ai, mas ele tem que ser, né? Tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Tá, mas como você era quando ele gostou de você a primeira vez? Você tava com os cabelos pra cima, descabelado? Você tava toda bonitinha, né? A gente tem muito... Eu vejo muito isso acontecer com muitas mulheres. Às vezes ela é maravilhosa, solteira, aquele cabelo escovado. Ai, que mas não tem tempo, gente. Tempo é organização, não é desculpa. Porque tempo ninguém tem. Hoje nós vivemos em um mundo sem tempo. Então você tem que se organizar pra ter tempo. A gente sabe que quem é mãe vai ficando com o tempo cada vez menor e vai se tornando mais difícil. Mas a gente precisa tentar. Porque às vezes você fala que não consegue, mas nem tentou, tá? Aqui a Isabela falando, a gente se sente perdida. E é isso mesmo, se sente perdida também porque a vida mudou. E se você não se conscientiza que você tem que evoluir e não só mudar, nada acontece. Então aqui também, às vezes a gente casa e a gente engorda um pouquinho mais. Eu mesmo não tenho mais o corpo que eu tinha quando eu casei. Meu corpo mudou totalmente, né? Engordei bem mais. Só que a gente precisa a cada dia viver melhor. Ai, Keila, eu vou passar por um processo de emagrecimento. Tá bom, mas você já começou? Ai, porque eu pretendo. Ai, porque o mês que vem. Ai, porque... Então, você vai ficar esperando começar pra poder se arrumar? Não, comece a se arrumar do jeitinho que você tá hoje, agora. E aos pouquinhos você vai evoluindo. Você não precisa se conformar. Não é se conformar, né? Você pode emagrecer, né? Você pode tomar essa atitude. Só que assim, eu vou ser bem sincera pra vocês. Todas as clientes que eu atendo, eu faço uma pergunta assim. Você mudaria algo no seu corpo? O que você gostaria de mudar? Todas respondem que querem mudar alguma coisa. A pessoa pode ser perfeita, ser maravilhosa, ter o corpo mais desejado. E sempre, se você chegar pra mulher que você achar perfeita e fizer essa pergunta pra ela, o que você gostaria de mudar no seu corpo? Ela, ai, meu corpo tá bonito, mas isso daqui, nem que for o nariz, nem que for o dente, ela vai pôr algum defeito. Porque nós somos mulheres, né? E também porque nós, como seres humanos, estamos com constante evolução. Então, por mais que você já atingiu ali o que você gostaria, você ainda quer estar melhor, tá? Então, você tem que tomar essa decisão de querer mudar. Aqui nós temos 2 exemplos. Na primeira foto, nós temos 2 mocinhas aqui que são mais plus size e que estão realmente gordinhas, acima do peso. Só que a gente teve uma que escolheu um vestido aqui que... O que aconteceu aqui? Evidenciou a pochetinha, ficou marcada. Até essa região dos seios dela tá bem marcado, o quadril. Já a outra escolheu as peças certas, né? E aqui a gente vê o poder da imagem e o poder da peça correta, tá? Elas têm corpos muito parecidos, só que uma escolheu as peças certas e trouxe poder,
empoderamento, beleza, elegância na sua imagem. E a outra não. A outra, mesmo, vamos supor aqui que elas tivessem o mesmo peso, ou que se não fosse o mesmo, pequenas diferenças, escolheu a peça errada. Então, às vezes, não é, ai, porque eu tô feia, porque eu tô gorda. Não é, às vezes, porque você tá feia, porque você tá gorda. Às vezes, você tá escolhendo a peça errada. E a peça errada desvaloriza o seu corpo a esse ponto aqui, né? Aqui nós vemos um exemplo de peças certas, peças que está valorizando, né? Às vezes, também, a gente foca muito no que é defeito, né? Às vezes fala assim, porque, vamos dar um exemplo aqui, né? Ela tem um quadril mais largo. Porque meu quadril é largo, meu quadril é largo, porque meu quadril é largo. E às vezes seu quadril é largo, mas às vezes seu colo é maravilhoso aqui, essa região. Você tá focando no quadril largo. E o que a gente faz com isso? Quando você faz a sua análise corporal, você vai entender o formato do seu corpo. E o que te incomoda, nós vamos ali equilibrar, para que incomode menos. E o que você tem de mais bonito, nós vamos evidenciar. Se seu colo é mais bonito, nós vamos evidenciar ali, para que você realmente se sinta mais confortável com você mesma, né? Então, o que eu queria trazer nessa live para vocês era: tome a decisão de não apenas mudar, mas de evoluir. O que é evoluir? É o que eu expliquei aqui para vocês. As mudanças são coisas que acontecem na nossa vida e às vezes elas simplesmente vão acontecendo e a gente tem que se adaptar àquilo. Agora, evoluir é uma decisão. É uma decisão que você toma de evoluir, de crescer, de seguir em frente, de ser uma pessoa melhor. Keila, eu preciso evoluir meu look? Precisa. Porque às vezes você não evolui o look e você não consegue evoluir também seu posicionamento financeiro, evoluir seu cargo na empresa que você trabalha, ou você não consegue gerenciar o seu próprio negócio de forma coerente, não é respeitado naquilo que você faz, porque você só mudou e não evoluiu. Como também, às vezes, as pessoas mudam de patamar financeiro, né? Às vezes a pessoa tinha um patamar numa classe mais simples, e ela muda para uma classe um pouco mais alta, e ela muda o patamar financeiro, mas não muda a mentalidade. Então ela continua achando que tem que se vestir simplesinha para parecer simples. Eu sempre falo aqui para vocês, a vestimenta não tem a ver. Simplicidade é jeito de ser. Você tem que ser uma pessoa simples na forma como você trata o outro, com educação, né? Ter mais empatia com o próximo, ser simples, conversar com outras pessoas, responder quando alguém te pergunta alguma coisa, dar um bom dia, dar uma boa tarde. Isso demonstra simplicidade. Agora, a forma como você se veste não precisa ser simples, tá? Às vezes as pessoas mudam o seu patamar financeiro e elas querem igualar a simplicidade à forma de se vestir. Você não precisa se vestir simples para ser simples. Tem muitas pessoas que são simples, são arrogantes, se vestem, né? É um mendigozinho, né? Às vezes você já chegou na casa de alguém que às vezes você não conhecia e você falou, nossa, que casa bonita. E alguém veio te atender, você conversou com a pessoa e achou que a pessoa trabalhava na casa e ela era dona. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. De você conversar com alguém também, às vezes chegar em alguma empresa pra conversar com o dono e ver uma pessoa falar com você, e você olha e fala, tudo bem, conversa com aquela pessoa, e daqui a pouco você fala assim, mas eu queria falar com a dona, queria falar com o gerente, a pessoa olha e fala pra você, sou eu mesma. Aí você fica assim, você fala, dei, né, dei um gafe aqui. E às vezes não foi você que deu o gafe, é a pessoa que não se posicionou pra aquele cargo que ela tem hoje, ela não se posicionou, né, pro negócio dela, para aquilo que ela tem, para aquilo que ela é hoje. Então a gente precisa se vestir com coerência. Como eu coloquei pra vocês aqui essa mocinha, duas mocinhas, né? Aqui. Aí quando a gente pega as duas, você fala, Keila, se fosse a mesma, vestindo o mesmo look, poderia? Sim, se elas tivessem ambiente diferente. Um look é muito mais adequado pro local de trabalho. O outro, ela quer passear no shopping, ela pode ir assim? Tudo bem. Passeando no shopping, né? Tá andando de bicicleta, sei lá, tá fazendo uma coisa no seu dia a dia. Agora, pro local de trabalho, não é um look coerente de calça jeans e calça leg. A não ser que ela trabalhe numa loja de tênis, né? Calça jeans, né? Perdão, falei jeans aqui. Calça leg e tênis. Então, a gente precisa ter essas percepções para que nós tomamos a decisão de evoluir. Quando você decide evoluir, tudo muda. Mas não só muda porque são coisas do destino, são coisas que acontecem.
Quando você muda aqui, o externo muda também, né? Às vezes a gente só fica vivendo mudanças externas, porque a gente não decide evoluir, porque o evoluir é de dentro para fora, né? E mudar é de fora para dentro. As coisas no seu dia a dia podem mudar o tempo todo e ainda assim você continuar no mesmo lugar, porque a sua mentalidade continua ali. Nós precisamos ter uma mentalidade de evolução, de evoluir, de cada dia ser uma pessoa melhor. Ai, que no mêsinho, o que os outros vai falar? O que os outros vai falar, gente? Tem alguém pagando seus boletos? Tem alguém aí pra você, olhando pra você e falar assim, amiga, vou pagar um boleto seu esse mês? Não tem. Você paga seus boletos, não importa o que os outros vão falar. Porque as mesmas pessoas que vão falar bem, vão falar mal e vice-versa, né? Às vezes você pode ter vergonha de ir mais arrumada no seu local de trabalho, que alguém vai dizer alguma coisa. Só que por isso que você precisa se vestir com o objetivo. Qual é o seu objetivo? Às vezes o seu objetivo é crescer naquela empresa, atingir cargos melhores. E às vezes o objetivo daquela pessoa que está criticando você não é. Às vezes aquela pessoa só quer sair dali. Então por isso que a gente não pode se paramentar nos outros, nem na crítica dos outros. Você tem que fazer por você mesma. Você tomar a decisão de evoluir e não apenas de mudar. E se você quiser começar a sua evolução, eu estou aqui para te ajudar a evoluir, a se tornar uma profissional melhor, a se vestir com propósito e com objetivos. E inicie fazendo a sua análise de estilo e também a sua análise corporal, porque aí você não vai cair no erro da nossa modelo que a gente viu aqui, né? Que ela também era gordinha, uma estava super bem vestida e a outra estava mal vestida, com uma peça que estava desfavorecendo total o corpo dela. Você vai ter mais entendimento. Quando você entende sobre o seu estilo também, você entende sobre a sua comunicação de imagem. O que será que você está comunicando para o mundo através da forma como você se veste? Será mesmo que você está comunicando o que você gostaria? Ou você só está sendo mais um na multidão? Às vezes a gente não consegue se vestir no nosso estilo, porque nós nem temos percepção de qual é ele, né? Às vezes a gente também não consegue. Então você precisa tomar essa decisão de mudança. Eu quero mudar, eu quero evoluir, né? As coisas à sua volta podem mudar o tempo todo, mas se você não toma a decisão de evoluir, quando eu não mudo, nada muda, né? Por mais que sejam coisas diferentes, você vai continuar vivendo aquilo do mesmo jeito. E essa foi nossa live de hoje, lindonas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você quiser fazer sua análise de estilo ou sua análise de formato corporal, me chama aqui no final dessa live, lá no direct, que nós vamos conversar melhor sobre isso. E eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. E foi igual foi na vida da Rafa aqui, né? Que ela deu o exemplo pra nós. Que ela começou a se vestir muito melhor depois que ela fez a análise de estilo dela. E por que isso? Porque ela entendeu o que ela gostaria de comunicar pro mundo, o que ela estava comunicando. Que às vezes você acha que está comunicando algo certo, algo que você quer. E às vezes você não tá comunicando nada do que você pretende. Tá bom, lindonas? Fiquem com Deus. Um beijão pra vocês. E as nossas lives são sempre de segunda às 20 horas. Às vezes é algum outro horário, mas eu sempre aviso vocês. E se você quiser, não assistiu aqui essa live desde o começo, vai ficar salva, depois vocês assistem, porque as lives são sempre um conteúdo mais profundo, né? Às vezes em um vídeo ali de segundinhos eu não consigo trazer um conteúdo tão precioso assim. Agora, sempre os conteúdos das lives e os conteúdos que eu trago lá no YouTube são conteúdos mais aprofundados sobre estilo, sobre moda, né? Pra você conseguir entender um pouco mais esse universo da consultoria. Beijão, Rafa. Beijão, meninas. Fiquem com Deus.